Aposto que você vai se identificar com esse assunto. Qual é a sua relação com o dinheiro? Eu vou dizer logo qual era a minha com o dinheiro. Eu tinha uma crença limitante muito forte em relação a dinheiro. E eu vou dizer como que eu descobri isso. Primeiro, eu comecei a ler um livro depois de começar a empreender. E eu não estava entendendo porque a minha renda tinha aumentado, mas eu não tinha conseguido construir nada, financeiramente falando. Eu não estava conseguindo aplicar dinheiro, eu juntava de vez em quando um dinheiro na poupança, só que logo ele se esvaía. Eu estava ganhando mais, mas proporcionalmente estava gastando mais também. E eu não tinha esse controle. Poucas vezes eu olhava minha conta bancária, sabe aquele medinho de você olhar e tá no negativo? Sabe aquele medinho de você olhar e assim ter bem menos do que você imaginava? Pois é falta de controle total. E eu não entendia por que eu tinha isso, por que eu pensava dessa forma, por que eu fugia tanto de algumas contas que eu precisava pagar. Eu ficava, tipo, sempre pagando no dia do vencimento, porque era uma coisa assim, ai, vai sair dinheiro da minha conta. Sabe aquela coisa assim da escassez? Pois é, eu tinha muito isso. E aí, lendo um livro chamado O Segredo da Mente Milionária, comecei a entender que, na verdade, tudo que se passava comigo tinha a ver com a minha criação e com coisas que eu ouvi durante a minha vida. Primeira delas, toda vez que eu pego em dinheiro, pegava, né, porque agora eu não sou mais assim, eu tinha que imediatamente lavar a mão. Eu queria me livrar dele. Colocava logo assim dentro da carteira muito rápido e já ficava com agoniada, né? Com aquela sensação de que eu peguei em dinheiro e o dinheiro é sujo. Engraçado, porque tudo bem, pode fazer um sentido físico da coisa. Mas quando você escuta isso quando pequeno, você fica com a sensação de que dinheiro e sujeira tem tudo a ver. Então, né, logo o dinheiro não é tão bacana assim. E mais do que isso, né? Eu ouvi muitas vezes brigas por conta da escassez desse dinheiro. Não ter dinheiro é uma porcaria, porque pode sim destruir relacionamentos, né? Então, de tanto eu ver briga por conta de dinheiro, eu achava que dinheiro era péssimo, que não era legal ter dinheiro, porque se existia tanta briga assim por causa dele ou pela falta dele, né? Então eu já fazia uma associação errada, no caso, né? Outra coisa também que eu comecei a perceber, por que eu assim, não tava entendendo que sempre que eu tentava construir algo, juntar uma grana, sempre aparecia alguma coisa assim para fazer o dinheiro ir embora. Né? Então, assim, inconscientemente, eu tava alimentando aquilo, né? Porque eu sabia lidar com a escassez, mas eu não sabia lidar com a abundância. Então, às vezes, quando sobrava dinheiro na conta, né, sei lá, chegava no final do mês e tinha sobrado, sei lá, R$ 800, eu ficava, nossa, sobrou, vou comprar alguma coisa pra mim. Quer dizer, por que eu não podia pegar aquele dinheiro e começar realmente a fazer alguma coisa, né, que rendesse algo, né? Eu não fazia dessa forma. E aí eu comecei a empreender. E quando eu comecei a empreender, eu comecei a ter uma renda maior. Mas aí, ainda assim, as coisas estavam sempre muito difíceis pra mim. E eu falo, cara, não é possível. Até que eu me endividei, porque você acaba, né, gastando, você chega uma hora que você passa a gastar mais do que você ganha. E eu nunca fui uma pessoa compulsiva, nunca fui uma pessoa de gastar muito mais. Só que as coisas começavam a aparecer, as emergências, né, cursos, coisas que eu achava que tinha aquela necessidade. E eu fui gastando mais do que eu tinha, né? Aí me endividei, fiquei um pouco desesperada com isso e procurei uma consultora financeira que me ajudou bastante em relação a ter controle do meu dinheiro, tá? Então, assim, primeiro, eu tinha que ter uma organização em relação a isso, ou seja, saber quanto exatamente eu ganhava e quanto exatamente saía. Baixei um aplicativo que até vou recomendar aqui para vocês, né, que vou deixar no final, né, por escrito, e é Mobius o nome, tá? E eu achei muito interessante porque o tempo inteiro eu vou lá, preencho, né, quanto que eu ganhei, principalmente empreendendo, você vai ganhando aos pouquinhos, né, você não ganha só um montante de uma vez só. Então eu ia colocando exatamente o que era e exatamente tudo que eu gastava, até aquele R$ 1 que eu dou pro mendigo da rua. Sim, você tem que pensar que qualquer coisa é uma saída. Uma bala que você compra, você precisa registrar.
Só que pra não ficar aquela coisa maçante, né, eu fiz isso não em planilha, porque realmente eu não tenho essa conexão com planilhas, mas com um aplicativo. Então se tornou muito mais fácil. Além disso, eu comecei a tentar quebrar essas crenças, né? Toda vez que eu pensava em dinheiro e pensava realmente nessa escassez, eu comecei a me reprogramar para pensar na abundância, né? O quanto o dinheiro me faria bem, o quanto o dinheiro pode ajudar pessoas em volta de mim, né? O quanto que o dinheiro pode ser útil e necessário. E mais do que isso, porque a gente sempre tem essa coisa de ver, por exemplo, novela, filme, aparecem sempre as pessoas com muito dinheiro, mas gananciosas, desleais, infiéis, desestruturadas, a família geralmente super desestruturada. Só que não são todas as famílias que são desestruturadas. Não é por causa do dinheiro que a pessoa ela fica assim. Mas o contrário, eu acredito que o dinheiro ele é amplificador do caráter. Então, se ele está na mão de pessoas boas, ele vai ser muito útil para a sociedade. Mas se ele está nas mãos de pessoas ruins, né, com caráter duvidoso, o que vai acontecer? A pessoa vai amplificar aquilo. Então, ela vai ser exatamente o que ela sempre foi. Então, essa coisa de que o poder sobe a cabeça, o dinheiro sobe a cabeça, não é nessa ordem, tá? É o contrário. Na verdade, ele vai amplificar o que você já tem dentro de você. Então, eu comecei a pensar nas coisas boas que eu poderia fazer com dinheiro. Eu comecei a pensar que dinheiro é uma coisa boa, sim, e que espiritualidade e dinheiro tem tudo a ver. Não adianta só você viver de espiritualidade e não ter dinheiro para ajudar pessoas. Então, assim, eu acredito que tudo isso vai vir com o tempo, né? Eu poderia falar aqui um século para vocês sobre esse assunto, né? Inclusive esse vídeo tá até ultrapassando o tempo que eu gostaria, mas o que eu posso dizer para vocês é: trabalhem isso dentro de vocês. Primeiro identifiquem que vocês têm isso. Depois de identificar, eu quero que vocês comecem a trabalhar a reprogramação. Como reprogramar? Sempre que pensar em dinheiro, sempre que pensar em alguma coisa que não é tão bacana em relação ao dinheiro, comece a pensar o que você poderia fazer de bom com ele e o quanto ele seria útil para você e para a sociedade, certo? Um beijo!